programa O Equilíbrio do Universo, com Devas de Suede. Apresentação: André Dias. Entrevista: Como funciona o pensamento humano? Devas de Suede, você fala no livro do Reto de 2018 que o modo de pensar e falar do ser humano é o instrumento que os seres controladores da Matrix, que você intitula como central, se utilizam para controlar todas as áreas da vida do ser humano. Primeiramente, nos diga, o que é a Matrix ou central? O termo matriz, que intitulo como central, é o sistema centralizador de ideias. É uma vertente do termo utilizado na trilogia do filme The Matrix, ou The Matrix, que iniciou em 2009, mas que teve muitos outros com o mesmo tema, como o filme 1984, lançado em 1956, todos tendo como base o livro Utopia, de Thomas Muros, de 1516, que mostra uma sociedade perfeita, fora de ser possível ser criada. Todas de forma filosófica, tendo por base o mito da caverna de Platão, do filósofo Platão. No entanto, as obras baseadas nessa história utópica sempre abordam a forma de controle populacional dos verdadeiros governantes do mundo, que introduzem na mente do humano um sistema completo que direciona-os a fazer o que querem para seus objetivos. No filme Matrix, esse controle é percebido por alguns que alcançam um tipo de capacidade distinta do cidadão comum, pois o que demonstra é que, além de terem uma intuição dos seres extrafísicos, possuem uma forma filosófica que os conduzem a pensar que há algo fora da normalidade no tipo de vida que levam, questionando-a. É basicamente o que se entende como despertar espiritual. Com isso, buscam meio de descobrir quem e por que motivo controla a humanidade. Quando isso fazem, são perseguidos por soldados do sistema para receberem um incentivo que os desviará dessas ideias ou para os pararem definitivamente em suas atividades comprometedoras ao sistema. Quem são os controladores dessa central? Tudo que os seres fazem em suas existências é por interesses. É buscado algum benefício. Os seres são de dois tipos principais: os seres físicos e os extrafísicos. Porém, se você pensou que é só isso, que é tão simples assim, saiba que existe os densos, ou humano da superfície da Terra seca, os intraterrenos, que vivem no centro do planeta, os submarinos, os infraterrenos, que vivem abaixo da superfície da Terra, e os vários híbridos do humano e de outros símios, que os intitulo como os terraformadores. De todos estes se desdobram três grupos: os seres do bem, que têm intenções nobres, os seres que querem tirar vantagens e ainda os seres neutros, que os ajudam por reparações ou por consciência, buscando benefícios comuns a todos. Mas como assim? Você incluiu até os seres neutros como controladores? Sim, mas como eu respondi, tudo é por interesses. Mas como dito no livro As Divindades, os Deuses e o Jogo de Interesses, de 2020, no texto de título O Jogo e o Interesse, existe os interessados e os interesseiros. O que quero dizer é que existe um interesse nobre e outros distinto disso. Os seres neutros têm seus interesses, mas é de igualitariedade, com benefícios e compromissos iguais a todos. Como funciona o pensamento humano?
São muitos seres envolvidos no processo. No corpo, ele tem sua mente com os 18 auxiliares cerebrais, os gerentes dos vários órgãos do corpo em várias instâncias organais que intuem o gerente em graus, de acordo com a distância que tem dele. Todos guardam informações sobre algo pensado. Isso se tiverem uma participação impactante em um evento, que se lembram ao serem de alguma forma lembrados. Do lado extrafísico são os obsessores, mentores e os harmonizadores. Além dos seus egos anteriores, de sua consciência e de outras influências, como o inconsciente coletivo. Quando alguém pensa, pode receber informações destes grupos de seres de acordo com suas participações no evento, por seus interesses e, dependendo do grau que compartilharem a informação qualitativa e quantitativamente, podem ter um impacto muito grande em tal intuição. Então o encarnado tem influência de outros seres, mas é ele o responsável pelo universo corporal? Pensei que só cabia a ele decidir nessa encarnação. A decisão final é dele. Como todos estão em experiência, recebem também uma parcela das consequências por seus envolvimentos. Os seres extrafísicos são inteligências, conhecem as consequências, mas os órgãos são semi-inteligências. Poucos sabem em que estão se envolvendo, como naquele evento que o corpo está passando, ele detém uma informação de uma experiência semelhante vivida anteriormente. Ele é impulsionado a informar ao gerente. Mas reflita comigo, eles se envolvem, recebem as consequências, mas recebem um avanço também, pois são compartilhadas com eles as funções, ou seja, o que parece inicialmente algo inverso se torna algo positivo, pois desse jeito evolui, agregando mais funções. Por que ele é direcionado a pensar? Você é o que pensa. Faço uso da experiência da dupla fenda para explicar que, quando o ser volta sua atenção para uma matéria, ela também se volta para ele. Se houver uma escolha e for um uso continuado, a partir daquele momento se faz um laço, uma ligação, que o que foi beneficiado fica como um compromisso, e quem recebeu um compromisso fica registrado um benefício futuro. Sendo assim, toda vez que se absorve um conhecimento, o consumidor se liga ao consumido, prescrevendo uma reparação futura, havendo uma escolha em experienciar com aquele ser ou matéria. Se for um uso contínuo, cria o apego, a dependência, sendo assim influenciado, direcionado a pensar. Tudo de acordo com seus méritos, todos colhem o que plantam. Como entender a justiça nisso? A justiça está nas leis da matéria base, que funciona como uma ajuda mútua, pois quando surgiram as primeiras energias, que é a essência dos seres, os que surgiram depois do primeiro passavam perto dele e com sua energia causavam um efeito no outro. Ou ao chocar-se com ele, o empurrava. Nisso, eles gravavam em si aquelas alterações que ficam em um como um benefício e no outro como um compromisso. Ou seja, um recebia um avanço e o outro cederia de si, servindo de alguma forma como um trampolim ao beneficiado, mas que depois haveria uma equiparação, pois os registros eram, na realidade, as funções que compartilharam na aproximação ou no toque que tiveram, que gerava uma ligação, um laço. Isso se pode entender como uma ajuda, que um ajuda o outro a evoluir, mas depois o outro também o ajudará a chegar aonde ele chegou.
Voltando à sua pergunta, a justiça está nisso, pois é um ajudando ao outro. Como no universo só existe uma matéria, para que ela evolua, um primeiro recebe um adiantamento, enquanto o outro cede algo de si. Mas depois, esse que avançou primeiro fica com um compromisso de ajudar o outro, pois criou um laço, se equiparando ao outro. Pense se é assim que acontece com o humano. Ele se alimenta de seres em estágio inferior, mas depois será requerido pelas leis do universo para ajudá-lo. Num passado distante, o cão servia como alimento. Há pouco tempo atrás, ele era conhecido como o melhor amigo do homem, pois antigamente era apenas um protetor da casa. Hoje é aceito como um filho. Podes tu ver justiça universal nisso? Entendi. Quais as formas de conhecimentos mais consumidas pelo humano? Há de se saber primeiro que tudo o que é absorvido pelos 5 sentidos são conhecimentos e, como eu disse, são funções. As funções se apresentam como conhecimentos, como habilidades e como energias. Isso remete a pensar que toda notícia passada por alguém faz com que o recebedor se ligue ao problema noticiado. Como já é ensinado na mecânica quântica, fica o ouvinte ligado e com uma parcela de requerimento no problema do outro, pois quando o outro passou aquela informação e o ouvinte reagiu, posicionando-se ao lado daquele que foi atingido, seu coração se ligou ao atingido e ao problema que era dele, mas agora dividiu com o ouvinte, gerando emoções, que é de acordo com o seu envolvimento emocional, gera uma função que será usada posteriormente. Quando alguém se comove com os sentimentos do outro, por exemplo, ou racionaliza a ideia, que neste caso se envolve dando algum conselho, por exemplo, neste caso o que alguém pode mais fácil aceitar é que, quando alguém passa uma ideia sua, é que tem responsabilidade com ela, mas quando alguém compartilha uma ideia com outro, ela se tornou dele, pois se passou, demonstra que ele acredita na totalidade do enunciado pelo outro. Por isso aconselho a ler todo o texto para depois passar à frente, pois estará como que ensinando, assinando embaixo do dito do outro. O que você está deixando entender é que ouvir, se ater à notícia de alguém lhe passa e ainda passar à frente, é algo que liga ao problema do outro, e quando o ouvinte se emociona ou aconselha, ele assume parte das consequências. Mas o que fazer se alguém lhe pede ajuda, ou se a pessoa vê alguém passando por um problema? Deve-se ajudar, ou deve a pessoa então pensar em esquivar-se daquilo, deixando o outro se virar sozinho? Bom, a primeira parte que você disse está correto. A pessoa auxiliar o outro está fazendo o que eu entendo e digo em meus livros, que a melhor definição da palavra amor é doar-se ao outro. Doar é dar, é ceder ao outro. Ou seja, quando alguém ajuda o outro, tira um tempo de sua vida para dar ao outro, ou dá algo de valor ao outro, que lhe custou um tempo de sua vida. Quando se vai ajudar alguém, saiba, você está se doando, mas recebendo dele uma parte do compromisso que ele tem com um terceiro, e está doando de si, pois ao se envolver, ao resolver algo para o outro, o ajudador está automaticamente lhe cedendo funções, pois eu disse que funções também são habilidades para executar uma ação, e também são conhecimentos que lhe confere o saber sobre algo.
Então, quando se dá um conselho, e a pessoa segue o dito e resolve o problema, você lhe cedeu uma nova função, pois agora ele sabe lidar com aquele tipo de problema. No entanto, cabe a cada um saber se deve ajudar ou esquivar-se de ajudar, pois há casos e casos. Há casos tão graves que, se você se envolver, pode lhe trazer um problema tão grande que você deixará de cumprir sua missão. Todos têm suas missões cósmicas e suas reparações pregressas de problemas que causou a outrem, que cabe a ele reparar-se com o outro, para que ele aprenda. Outro sim, se você entende ser um voluntário da luz, que já iniciou as técnicas de ascensão, e já fez a técnica de libertação dos laços reparatórios e a técnica de alteração das alianças de benefícios mútuos, descrita no livro A Ascensão 1, A Longa Vida, de 2020, que eles amenizam a responsabilidade de ajudar uma pessoa, pois então você agora é parte da ajuda da coletividade, de toda a humanidade. Mas seria muito fácil eu dizer se alguém que deve ajudar ou esquivar-se. Mas como somos neutros, digo, fica a critério de cada um uma analisar o caso e decidir o que vai fazer. Pois se você foi solicitado de alguma forma, cabe só a você decidir. E sobre o conselho, o que fazer? Faça o que eu fiz ao lhe responder. Dê o conselho que achar melhor, tendo por base a justiça universal, e diga as consequências, os benefícios e os compromissos, e deixe ele mesmo decidir se vai fazer ou esquivar-se, pois é ele o responsável por aquele problema, faz parte do aprendizado dele. E se o direcionar, estará assumindo uma porcentagem muito maior com ele, pois disse a ele o que fazer. Pense o seguinte: quando a pessoa tem um problema, existe uma matéria envolvida, que pode ser um ou mais seres físicos e extrafísicos, um ou mais objetos, ou os dois juntos, ou seja, pode existir um problema com uma imensidão de envolvidos. Para que você possa ter uma ideia, veja o que eu disse daqueles que estão envolvidos no pensamento de cada um e acrescente os familiares e todos os contatos sociais dos envolvidos. No caso de ajudar, as consequências serão divididas com o ajudador. Contudo, nada de pensar que o melhor é deixá-lo ao Deus dará, e sim, o melhor é que eu já disse anteriormente, analisar o caso e decidir o que fazer. Então tudo é por decisão de cada um. O que tem o problema decidirá se pedirá ajuda. E o que foi requerido a ajudar decidirá se o ajudará. No entanto, o que você acha? O pai deve fazer o cálculo da fração no dever de matemática do filho, ou dar um outro exemplo para que ele possa resolver aquele sozinho? Bom exemplo. Mas e se alguém escolher viver sozinho? Como eu acabei de dizer, esse caso foi a escolha que ele fez. Se já se desvencilhou da maioria dos laços kármicos, deixou aqueles que lhe eram dependentes encaminhados ou com outros responsáveis, e depois fez as técnicas que mencionei há pouco, tudo bem, pois está fazendo semelhante ao que está em meus planos. Com respeito ao termo sozinho, digo, embora no físico todos se achem sozinhos, todos estão com seus egos pregressos, com seus gerentes organais e com os seres extrafísicos ao seu lado como companhia. Caso tenha problemas em ficar só, nutre a ideia
de um animal doméstico, mas entenda que isso ainda lhe apega e haverá problemas emocionais na convivência. Eu, particularmente, veria uma melhor companhia, um companheiro do sexo oposto, com um relacionamento afetivo, se, é claro, eles estiverem com o mesmo propósito de ascender com essas técnicas. Terão os problemas normais do cotidiano entre eles, mas como os dois estarão buscando o equilíbrio, a neutralidade, a saída do apego e a saída da dependência da matéria, um diálogo, uma reflexão sobre o propósito ser maior do que o problema, tendo sempre um diálogo e na solução de problemas a justiça universal. Essas ferramentas encaminharão os dois à justiça universal. Essas ferramentas encaminharão os dois sempre à harmonia, ao equilíbrio em tudo. Eu sou Deva Gessuede, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.